dizer que a gente vive um momento que, sem dúvida nenhuma, é um momento de crise sobre vários aspectos, econômico, político, etc. E é bom a gente lembrar qual que é o resultado de estar dentro de uma crise, como que certas forças políticas nacionais e internacionais se aproveitam desses momentos de crise para promover uma reestruturação das coisas. Para notar o seguinte, que nós temos uma tendência a reorganizar a economia, reorganizar as normas que regulamentam essa economia. E é o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui. E as crises são sempre um estopim para esse tipo de mudança. Tem uma autora bastante conhecida das pessoas, que é a Naomi Klein, que ela fala sobre a doutrina do choque e ela diz sobre um movimento que tem sido uma constante nessas últimas décadas, que é justamente um discurso em torno da crise como um mobilizador de transformações que favorecem certos grupos minoritários. Ou seja, e esse movimento ele vai para além simplesmente de uma questão de nação, Estados Unidos ou China, que é muito mais um movimento engendrado pela própria organização do capital. Que é o seguinte, no momento que a gente tem uma crise como essa, aparece um discurso para dizer, bom, como é que se resolve isso? Como é que se sai disso? Qual é a resposta para isso? Uma delas, claramente está colocada em pauta, é a questão da dita reforma trabalhista, que eu nem chamo de reforma, porque reforma, quando a gente faz, é sempre para deixar as coisas melhores, né? Ninguém fala, vou reformar minha casa para ela ficar pior, para ficar mais capenga, reformar meu carro para ele ficar meio quebrado. Não. A reforma, semanticamente, já dá a ideia de melhora. Sim. Então, se a gente está falando em reforma trabalhista, já estamos pressupondo, puxa, vai mudar para melhor, né? E, claramente, a reforma não é isso. Aquilo que se chama de reforma é corte de direitos. Vamos cortar, restringir certos direitos. A pessoa deve ser mais honesta e dizer, olha, vamos colocar em votação a diminuição de direitos trabalhistas. Tem uma ou outra coisa que de fato está sendo regulamentada ou está sendo modificada, mas no geral, pegar 90% daquilo que foi colocado em discussão é diminuição, é corte. Então devia dizer isso, estamos colocando em volta isso. É claro que se for vendido dessa maneira, as pessoas não aceitam tão facilmente. Então o que a gente tem claramente é um movimento para corte. E esse movimento ele é um movimento oportunista, justamente porque no momento em que há uma crise econômica, quer se vender a ideia de que isso vai melhorar a economia do país, vai tirar o país da crise, etc. E é curioso notar o seguinte, se nós pesquisarmos e olharmos a experiência histórica dos outros países, nós não encontramos uma referência sólida dizendo que terceirização, que corte de direitos trabalhistas, promoveram o crescimento econômico, promoveram melhora. Tanto que, nas reportagens que se ouve, nas análises, etc., se diz, não, isso vai ser bom. Mas ninguém diz, olha, país tal cortou esse direito e o PIB cresceu 5%, o PIB cresceu 6%. Essa correlação entre corte de direitos e melhoria da economia, ninguém consegue evidenciar. Consegue evidenciar, na melhor das hipóteses, eventualmente que alguma alteração que foi feita não piorou nem melhorou, mas um estudo que demonstre houve uma melhora. Agora, estudo que demonstre piora de condições sociais das pessoas a partir de cortes de direitos sociais trabalhistas, isso tem em abundância. Ou seja, que a gente tem esse oportunismo que eu falei em torno da crise. Tem uma crise, as pessoas querem o quê? Querem alguma solução. Então aparece alguém e diz, vou fazer uma reforma, e a reforma vai gerar emprego e renda. Bom, eu vou querer um negócio desses, do jeito como está sendo vendido. Se as pessoas lessem o que a dita reforma pretende fazer, garanto que a maioria das pessoas diria, eu não quero isso. E aí a gente volta naquele ponto, inclusive, de democracia. Se as pessoas tivessem realmente que decidir por aquilo, não iam querer fazer a modificação que está sendo proposta dentro dos marcos ali da discussão. Bom, galera, então você vê...